Olá, meus amigos e minhas amigas. Vamos começar aqui mais uma aula do nosso curso de Direito Constitucional. E a você, eu quero uma vez mais dar as boas-vindas, ao nosso curso e agradecer muito mesmo pela sua participação. Muito obrigado por ter aderido, ao nosso curso. Muito obrigado pela confiança, de estudar junto comigo o Direito Constitucional. Pois bem, gente, o nosso curso já se avança, Estamos aqui na 7ª aula. Para hoje também darmos continuidade no estudo do poder constituinte. Você viu comigo nas aulas passadas, nas duas últimas aulas, o poder constituinte originário e o poder constituinte derivado decorrente, respectivamente. De forma que hoje eu quero ver com você o poder constituinte derivado reformador e todas as suas implicações jurídico-constitucionais. Vamos lá então? Vou jogar na tela para você as nossas anotações e a gente dá sequência aqui no nosso estudo. Vamos lá então, pessoal. Amigos e amigas, vamos para a aula número 7, como já anunciado, poder constituinte, desta vez constituinte do tipo derivado reformador. Vamos lá. Olha só, pessoal. O poder constituinte derivado reformador, como se pode depreender do próprio nome, da própria designação, é um poder voltado à alteração do texto constitucional. Por meio do derivado reformador, o que se pretende, por óbvio, claramente é alterar o texto constitucional para se introduzir, suprimir ou mesmo substituir alguns dispositivos constitucionais. Todo mundo sabe, e eu até já havia consignado isso nas nossas aulas, a nossa Constituição, especialmente, a de 88, ela não é imutável. O que quer dizer, por outro lado, que ela pode sim sofrer mudanças. Isso naturalmente vai acontecer por meio do poder constituinte derivado reformador. Beleza? Joia, gente. Esse poder constituinte, ele vai atuar, pessoal, propriamente, em meio a um procedimento essencialmente formal. Grave isso com você, tá? O poder constituinte reformador, derivado reformador, é um poder essencialmente formal. Porque, veja, a fim de que a Constituição seja alterada, é necessário se cumprir várias formalidades estipuladas pelo próprio poder constituinte do tipo originário. Portanto, não se trata de um poder informal, como outrora já estudado por nós mesmo, quando nós vimos o poder constituinte difuso, quando nós vimos a mutação constitucional. Aqui não. A formalidade é da essência, é da natureza do poder constituinte derivado reformador. Já já você vai perceber isso com muita clareza, porque formalidades é que não faltam para a manifestação deste poder constituinte. Tá bem? Joia! Pessoal, como já anunciado na aula anterior, o poder derivado, ele é, por natureza, por definição, subordinado ao poder constituinte originário. E não sem razão de ser isso acontece. Existem várias limitações que o próprio poder constituinte originário estabeleceu para o reformador, a fim, pessoal, de que, de fato, o reformador não pudesse atuar de qualquer maneira, e não pudesse promover todas e quaisquer mudanças no texto constitucional. Então, se existe algo que o poder reformador precisa levar em conta, são as limitações constitucionais postas pelo constituinte originário. É importante lembrar, meus caros amigos e amigas, que o poder constituinte derivado, ele é limitado, ele é formalmente condicionado, ele não é autônomo, justamente porque ele é dependente do poder constituinte originário, tá bom? E logicamente que ele não é inicial, o próprio nome fala, ele é um poder do tipo derivado, ele decorre, tá? Ele é um desdobramento do poder constituinte do tipo originário. Agora, gente, veja que interessante, o poder constituinte derivado, ele possui duas espécies. Deixa eu destacar para vocês aqui, ó. O poder constituinte derivado reformador, ele pode se manifestar de duas maneiras distintas. É isso mesmo. Podemos ter aqui, veja bem,
podemos ter aqui, dentro do poder reformador, um poder de emenda. Ou então, tá? Um outro poder que não se confunde com o poder de emenda, podemos ter um poder de revisão constitucional. Turma, claramente não se trata da mesma coisa. São espécies distintas, com atributos próprios, e eu preciso apresentar isso para você. Vamos juntos entender um pouco melhor, né? Em que consiste o poder de emenda e o poder de revisão, que eu repito, são espécies do poder constituinte derivado reformador. Olha só, veja bem no seu próximo slide, continuando aqui as nossas anotações, vamos ver juntos aqui o poder de emenda. Se liga, poder de emenda. Como eu disse para vocês, gente, por meio do poder de emenda, o que se visa, o que se objetiva é verdadeiramente alterar o texto constitucional. Mas, conforme também já salientado, este poder de emenda, que é uma das formas de manifestação do poder reformador, cuidado, tá? O poder reformador também se manifesta por intermédio do poder de emenda, tá bem? Olha só, ele tem os seguintes atributos que eu quero aqui destacar para vocês. Vamos grifar, porque facilita muito a sua compreensão. Eu sei, então vamos lá. Olha só, ele é, pessoal, naturalmente limitado, com toda certeza. O poder de emenda, por meio do qual revela-se possível, né, alterar o texto da Constituição, é um poder que encontra várias limitações constitucionais e, em instantes, eu vou lhe apresentar todas estas limitações. Segura a mão só um pouquinho, porque nós vamos chegar lá, tá? Beleza. Por meio do poder de emenda, pessoal, o que se busca é promover algumas alterações pontuais no texto constitucional. Não se pretende, né, com o poder de emenda, fazer uma releitura geral, né, total, integral do texto da Constituição. Não é isso. Através do poder de emenda, o que se pretende é fazer pequenas alterações pontuais no texto da Constituição, tá? Não são alterações gerais, né, integrais do texto. Beleza? Joia. E, por natureza, este poder de emenda, ele é muito conectado à ideia de formalidade. Por isso mesmo que existe aqui, sem dúvida, um grande rigor em relação às exigências formais para a manifestação do poder de emenda. Como eu disse, em instantes você vai perceber, né, a presença, né, muito forte, muito marcante de todas as formalidades postas pelo próprio constituinte originário. Tá legal? Muito bem. E quero aqui fazer uma observação para você. Uma observação que é de fato muito relevante e que decorre diretamente do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição. Gente, vocês estão lembrados que os tratados internacionais, cujo conteúdo seja, né, olha só, cujo conteúdo seja direitos humanos, tratados internacionais, cujo conteúdo é direitos humanos, que são aprovados, né? Tratados internacionais com esse conteúdo aprovados aqui no plano interno brasileiro, de acordo com o procedimento das emendas constitucionais. Esses tratados, meus caros amigos e amigas, inevitavelmente terão status normativo de norma constitucional. Então veja, né? Eu vou repetir bem devagar para que você tenha aí o esclarecimento necessário. A regra constitucional esculpida no parágrafo 3º do artigo 5º, sustenta que aqueles tratados sobre direitos humanos aprovados aqui no Brasil, no plano interno, conforme o rito das emendas constitucionais, ou seja, aprovado em 2 turnos, né? 2 turnos na Câmara, 2 turnos no Senado, com quórum de 3/5 dos votos dos membros destas casas. Este tratado internacional, ele vai ter aí uma projeção normativa, ou seja, status, né? Colocação normativa de norma constitucional. Em outras palavras, ele receberá um tratamento VIP, né? Se é que nós podemos usar essa expressão. Um tratamento VIP compatível, consentâneo com as normas de foro de natureza constitucional propriamente dita. Tá legal? Joia!
Muito bem, eu não poderia deixar de tratar do poder de emenda com você, né, das emendas constitucionais, sem fazer menção a este importante dispositivo, que é o parágrafo 3º do artigo 5º. Vamos em frente, vamos agora verificar o poder de revisão, a fim de que você não confunda, tá, estas duas maneiras de manifestação do poder constituinte derivado reformador. Pessoal, o poder de revisão, ele se difere do poder de emenda porque ele traduz algumas oportunidades específicas de se fazer uma revisão geral do texto constitucional. Olha só, o poder de revisão, tá, traduz algumas oportunidades específicas de se fazer uma revisão mais global do texto constitucional. E veja que por esse viés já é possível estabelecer aqui uma grande distinção com o poder reformador do tipo poder de emenda, tá? Porque lá são alterações pontuais. Aqui não. Aqui é uma alteração do tipo geral. Pois é. Gente, esta alteração, né? Deixa eu só grifar aqui para vocês. Essas alterações gerais que se faz por meio do poder de revisão, elas acontecem de tempos em tempos, de acordo com uma previsão estabelecida pelo próprio poder constituinte originário. Agora, vejamos juntos aqui, né, os atributos, as características próprias deste poder de revisão, que é a segunda maneira de o poder derivado reformador se manifestar. Gente, veja bem, esse poder é limitado, viu? Não cai aí nas graças de acreditar que ele é ilimitado. Pelo contrário, ele observa uma série de limitações postas pelo constituinte originário. Nesse sentido, inclusive, o Supremo já assentou o seu entendimento na ADIM 829 do Distrito Federal. Então, não há nenhuma dúvida, o poder de revisão, obviamente, é um poder limitado. Tá bom? Joia! Esse poder, pessoal, como eu já mencionei antes, né, ele permite alterações mais amplas, mais gerais, mais genéricas do texto constitucional, ao passo que o poder de emenda já estudado, ele é mais pontual, ele é mais individualizado, né, no que diz respeito às mudanças que pode promover. Aqui não. O poder de revisão pode fazer alterações mais significativas, mais amplas e mais gerais. Ótimo. Este poder, gente, ele tem um rigor menor no que tange às formalidades. Veja só, as formalidades exigidas para que o poder de emenda possa se manifestar, né, elas são bem rigorosas. Vale lembrar aqui que para o texto constitucional da Constituição de 88 ser alterado, é necessário que seja proposta uma emenda constitucional, né, uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, que pouquíssimos legitimados podem apresentar. Eu vou te contar quem são daqui a pouco. Essa proposta tem de passar 2 vezes pela apreciação da Câmara e 2 vezes pela apreciação do Senado. E a aprovação só vai acontecer se 3/5, gente, 3/5 dos membros das 2 casas, nos 2 turnos em cada uma delas, votar favoravelmente. Então, em tese, é extremamente dificultoso emendar a Constituição brasileira. Não é muito fácil, porque as exigências do poder de emenda são muito rigorosas, tá? E só uma observação, né? Pequeno parênteses. Mesmo assim, a nossa Constituição já foi alterada 107 vezes, não é mesmo? Pois bem, temos inúmeras emendas constitucionais. Bom, a alteração que se dá por conta do poder de revisão, gente, ela é menos formal. Nesse tocante, vale a pena trazer aqui como exemplo para vocês a seguinte situação. A situação da nossa atual Constituição, uma vez que lá no artigo 3º do ADCT, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, trazia aí a previsão de revisão constitucional. Olha só, pessoal, o que dispõe, né, o artigo 3º do ADCT. A revisão constitucional será realizada após 5 anos, contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, em sessão unicameral. Gente, a revisão constitucional no Brasil, né, a revisão da Constituição de 1988, ela já aconteceu. A revisão constitucional aconteceu no ano
de 1993, portanto, 5 anos após a promulgação do nosso atual texto constitucional. Então, eu sempre digo em sala de aula, né, que essa revisão constitucional foi um encontro marcado. Marcado por quem, Gabriel? Pelo Constituinte originário. O nosso Constituinte originário marcou um encontro, tá? Para que fosse feita, então, uma revisão geral do texto constitucional. E mesmo assim, esta revisão constitucional no Brasil, que se deu em 93, foi uma revisão, né, segundo os próprios doutrinadores, uma revisão um pouco ínfima, um pouco tímida, porque foram aprovadas ali 6 emendas. 6 emendas de revisão. Tá? 6 emendas de revisão. Poder-se-ia ter feito, é claro, se fosse o caso, poderia ter sido feita aqui uma ampla revisão do texto, mas apenas 6 emendas acabaram sendo aprovadas neste encontro marcado pelo Constituinte originário. Então perceba que no ato da promulgação da Constituição, lá no ADCT já constou essa revisão marcada, né? Ó, daqui a 5 anos é preciso fazer uma reunião para rever todo o texto constitucional. Ponto. Agora, gente, veja que os pressupostos formais são bem mais simples, são bem menos rigorosos. Porque olha só, diz o ADCT, né, lá no artigo 3º, que para a revisão constitucional acontecer, bom, ela acontece primeiro em uma sessão unicameral. Uma única sessão unicameral. Vai ali, né, reúne todo mundo, os deputados, senadores da República, fazem a revisão da Constituição e aprovam as emendas. Numa única sessão, num único turno. Como é que o poder de emenda manifesta? As emendas constitucionais são aprovadas em 2 turnos, na Câmara, 2 no Senado e o quórum de 3/5. Ou seja, um quórum hiperqualificado. Muito difícil, muito difícil. Poder de revisão não, né? A emenda, ela poderia ser aprovada, né, a proposta de emenda, numa sessão unicameral, em um único só turno de votação. Percebeu? E olha só, o quórum de votação exigido aqui, ó, é o de maioria absoluta, gente. Ó, maioria absoluta de 513 mais 81, né? 513 deputados mais 81 senadores, soma tudo isso e você retira dali a maioria, né? A maioria desse número total. Entenderam? Então, em tese, é muito mais simples, em termos formais, aprovar emenda de revisão do que aprovar emenda propriamente dita. Tá bem? Tranquilo? O poder de revisão, em tese, ele é mais simples do que o poder de reforma, tá? Do que o poder de emenda. Certo? Beleza? Muito bem. Ótimo. Essa distinção é muito relevante. E agora, eu quero então, né, entrar na cereja do bolo para te apresentar aqui as limitações, né? As limitações ao poder de reforma constitucional. Vamos lá então? Olha só. Gente, as limitações existem e é importante que eu faça aqui esta introdução exatamente para que se possa, olha que bacana, garantir a identidade original do texto da Constituição. É preciso que o poder constituinte reformador saiba que existem limites, né? Até para que seja preservado aí a identidade própria do texto original da Constituição. Quer dizer que o poder reformador não pode promover emendas no texto constitucional que venham a acarretar a sua descaracterização. Percebe? Então, eis a razão de ser das limitações constitucionais ao poder de reforma. Muito bem. Os primeiros limites que eu quero estudar com vocês, trata-se aqui da limitação temporal, tá? Ou limitações temporais no plural. E eu começo fazendo essa verificação com os senhores, com as senhoritas, para dizer exatamente o seguinte. Atualmente, turma, não existe, eu vou até tarrachar para você aqui, ó, não existe limite temporal na atual Constituição de 1988. Não tem, não temos. Nós tivemos, é verdade, limite temporal na história constitucional brasileira na Constituição Imperial de 1824. Lá, realmente, havia previsão de limite material ao poder de reforma. Tanto é verdade, porque veja, né? Olha só o nosso exemplo aqui. Eu estou falando da Constituição Imperial de 1824. Eu me refiro à primeira Constituição escrita do Brasil, tá? Joia. Ali havia no artigo 174 dessa Constituição
de fato, uma limitação material. Sabe por quê? Porque constava naquele dispositivo, e eu estou aqui, óbvio, simplificando para você a redação, tá bom? Constava ali que aquela Constituição não poderia ser alterada nos 4 primeiros anos de vigência. Então veja, o constituinte originário, né? E lembre-se, esta Constituição foi outorgada. O originário veio dizer que aquela Constituição de 1824 só poderia passar por modificações do seu texto depois de 4 anos. O originário estabeleceu ali uma limitação temporal, um espaço de tempo em que não se podia pensar, não se poderia promover reformas e alterações no texto da própria Constituição. Por isso, né, dá-se o nome de limitação temporal, ou seja, durante um período específico de tempo, não se pode mudar a Constituição. Como eu falei, pessoal, atualmente isto não existe no Brasil. Ah, Gabriel, mas você acabou de comentar agora, né, da emenda de revisão, ou da revisão constitucional, que aconteceu em 93. Pois é, gente. O que eu falei para vocês é que o Constituinte originário marcou para 5 anos depois da promulgação do texto constitucional um encontro para se fazer uma revisão geral do texto constitucional. Ótimo, beleza. Mas isto, evidentemente, não impediu que a nossa Constituição pudesse, né, se fosse o caso, né, se assim entendesse os integrantes do poder constituinte derivado reformador, isso não impediu que emendas, tá, fossem apresentadas no período anterior. Então, é claro que a nossa Constituição pode sim ser alterada nesse espaço de 88 a 93, mas em 93 acontecesse o que acontecesse, a revisão deveria ser realizada, ela deveria de fato ocorrer. Tá bem? Beleza? Ótimo. Então, nada de limitação temporal atualmente no texto da Constituição de 88. Pois é. A próxima limitação é a limitação do tipo circunstancial. E ela estabelece, turminha, que a Constituição não pode sofrer alterações em determinados momentos específicos. É interessante constatar que esses momentos específicos em relação aos quais a Constituição não pode ser alterada são momentos, olha só, são momentos de crise constitucional. São situações de crise, são situações de anormalidade constitucional, né? De instabilidade, talvez instabilidade democrática mesmo, sabe? Pois bem, nesses momentos, será que é admitido alterar o texto da Constituição? Essa é a pergunta. E a resposta, gente, é não. Porque, olha, a própria Constituição, no artigo 60, parágrafo 1º, diz que não se pode alterar o texto constitucional na vigência de estado de sítio, de estado de defesa e de intervenção federal. São 3 casos, são 3 situações, como eu já anunciei para vocês antes, né, de crise, de abalo constitucional, de modo que não se tratam de momentos oportunos à mudança do texto da Constituição. Tá? É bom que se preserve o texto durante esses momentos, né, delicados, né, da história, para que não se promovam ali alterações casuístas, alterações momentâneas, né, pontuais, e que de repente vão revelar aí a fragilidade do momento político, do momento social, da realidade econômica. Então é bom que se blinde o texto constitucional a fim de que a Constituição não seja modificada durante esses momentos, durante estes períodos. Certinho? Beleza? Joia. Bom demais. Gente, fica até uma pergunta, né? O atual momento vivido no Brasil, né? Nesse estado de calamidade pública causado pela pandemia da Covid-19, não é mesmo? Será que essa situação atual impede a alteração do texto constitucional? Ó, me parece que a resposta é não, né? Pelo menos objetivamente falando, a resposta é não, tanto que a Constituição foi alterada, né? Tivemos aí o advento da emenda constitucional número 107, que acabou adiando as eleições municipais de 2020 para o mês de novembro, respectivamente, dias 15 e 29 de novembro de 2020. Então, se nós olharmos para o parágrafo 1º do artigo 60, não há nenhum impedimento, tendo em vista a atual realidade por que passa o Estado brasileiro. Tá legal? Beleza? Mas essa discussão é um pouco mais profunda e aí ela ficará para outro momento mais oportuno. Muito bem. Limitação
formal ou procedimental. Aqui, pessoal, nós temos, na verdade, várias limitações. Na verdade, essas limitações procedimentais, formais, elas estão totalmente relacionadas, né? E nesse ponto é inegável, não há como negar isso, elas estão totalmente relacionadas às regras do processo legislativo. Estão relacionadas às regras do processo legislativo, tá? Então veja, aqui nós temos que ver como é que se faz, né, e quais são as exigências formais postas pelo Constituinte originário para que as emendas constitucionais, ou melhor, as propostas de emendas constitucionais, né, as PECs, as propostas de emenda constitucional, sejam então aprovadas. Quer ver só? Bom, a primeira exigência formal que nós temos que colocar aqui e lembrar, porque eu já comentei na aula de hoje, é aquela exigência de que a PEC deve ser aprovada em 2 turnos na Câmara e também em 2 turnos no Senado da República. E que o quórum exigido para que a aprovação se dê, para que a aprovação aconteça, é um quórum qualificado de 3/5 dos votos dos membros de cada uma das casas. Pois bem, além disso, pessoal, há uma outra limitação formal que diz respeito à iniciativa. Né? Quem é que pode apresentar proposta de emenda constitucional? Gente, não são todas as pessoas, não são todos os congressistas, né? Há aqui uma delimitação muito restrita por parte do Constituinte. De modo que pode apresentar PEC, né? Não sou eu quem está dizendo isso, mas são os incisos do artigo 60 da Constituição que vão estabelecer que pode propor PEC o presidente da República, né? Isoladamente falando, o presidente pode sozinho propor uma emenda à Constituição, ou então 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados ou 1/3 dos membros do Senado da República, tá? Dos senadores, tá bem? O presidente pode sozinho, ou então 1/3 da Câmara ou 1/3 do Senado, ou um ou outro, tá? Beleza. E além disso, também tem poder, tem legitimidade para apresentar PEC mais da metade das assembleias legislativas dos Estados-membros, né? Mais da metade das assembleias legislativas dos Estados-membros, cada uma delas manifestando-se aí por maioria relativa de votos. Gente, é uma situação muito complicada essa última aqui, né? Inclusive, um tanto quanto impraticável, daí porque não se vê, né, as assembleias legislativas apresentando propostas de emenda constitucional. Porque, veja, né, pelo menos 14 assembleias legislativas têm de se manifestar nesse sentido, né, ou seja, de concordarem com a proposta de uma emenda constitucional, e todas elas têm que se manifestar, né, por maioria de votos. Então, não é uma operação muito simples, daí porque ela se torna um tanto quanto impraticável, tá? Mas apenas essas pessoas podem apresentar PEC, e veja que se trata de uma importante limitação formal. Bem, no que toca à promulgação, pessoal, a promulgação que, na verdade, né, consiste aí, em termos mais vulgares mesmo, na própria certidão de nascimento da emenda constitucional, né? A promulgação, quem realiza é a mesa diretora da Câmara, juntamente com a mesa diretora do Senado. Temos aqui uma outra limitação formal, né, de natureza procedimental e, portanto, relacionada com o processo legislativo das PECs. Bom, e uma última limitação muito, muito, muito importante, que é a seguinte. Preste atenção, hein, pessoal? Aquela matéria, aquele assunto que constava de uma emenda constitucional. E esta emenda acabou sendo reprovada, ou então ficou prejudicada, tá? Pela votação de uma outra emenda, tá? A emenda rejeitada ou a emenda prejudicada, o assunto, né, a matéria que constava delas, não pode, tá, ser novamente apreciado pelo Congresso Nacional na mesma sessão legislativa. Ou seja, aquele assunto de emenda que já foi reprovada ou ficou prejudicada, tá? Ela não pode constar de uma nova proposta de emenda constitucional na mesma sessão legislativa. Gente, olha que importante, hein? Você precisa saber o conceito de sessão legislativa.
você tem que saber. Sessão legislativa, eu até quero anotar isso para vocês aqui, ó. Sessão legislativa é o período anual, olha só, é o período anual de trabalhos legislativos. Período anual de trabalhos legislativos. Então, veja, se o assunto constante de uma proposta de emenda constitucional. Vamos pensar aqui, pessoal, um tema bem polêmico, né? Eu não vou entrar na análise dele agora, é claro. Redução da maioridade penal. Vamos imaginar que este assunto constava de uma PEC, tá? E essa PEC foi reprovada. Beleza. Este mesmo tema pode figurar numa nova proposta de emenda constitucional? Até pode, turma. Até pode. Mas esta proposta, ou essa nova PEC, né? Essa nova proposta de emenda à Constituição, ela só pode ser apresentada na próxima sessão legislativa. O que quer dizer? No próximo ano de trabalhos legislativos. Entenderam? Esta é uma importante limitação formal, né, que vai constar aí expressamente do parágrafo 5º do artigo 60 da Constituição. Fica ligado nela, porque, vez por outra, ela cai em provas, tá? Tem uma altíssima incidência em provas este parágrafo 5º aqui, ó. Esse parágrafo 5º do artigo 60 do texto da Constituição. Tá bem? Joia! Próxima limitação é a limitação de natureza material. Nós temos, meus amigos e amigas, e todo mundo conhece isso, né? Todo mundo que já estudou constitucional pelo menos uma vez na vida sabe disso. E se você não estudou, preste atenção com muito mais ênfase, né? Com muito mais cautela. O artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, contempla as famosas cláusulas pétreas, que representam, né, pessoal, que representam aquele núcleo intangível, aquele núcleo imodificável da Constituição, tá? Ou seja, as emendas constitucionais até podem, de repente, tratar dos assuntos que estão no parágrafo 4º do artigo 60. Mas as emendas constitucionais, elas não podem aí abolir, né? Usando da linguagem do texto constitucional. Elas não podem abolir, elas não podem restringir o núcleo essencial dos assuntos que estão no parágrafo 4º do artigo 60. É esta a leitura, né, que se faz aqui do 60, parágrafo 4º. Porque, veja, lá fala que não vai se admitir o processamento de emendas constitucionais tendentes a abolir os seguintes assuntos, né? Os 4 incisos do parágrafo 4º do 60. Mas, de outro lado, nós temos que chegar à importante conclusão de que é possível, sim, que as emendas tratem destes temas. Só que as emendas constitucionais não podem restringir o núcleo essencial desses assuntos. As emendas constitucionais podem até mesmo ampliar o objeto de proteção destes assuntos, que são, então, cláusulas pétreas, que estão super protegidos pelo próprio texto constitucional. Tá bem? Gabriel, que assuntos são esses, né? Que não admitem emendas que possam levar à redução do seu núcleo essencial. Turminha, temos aqui, vamos lá, a forma federativa de Estado, né? A forma federativa que impõe a divisão do poder político-administrativo no Estado brasileiro, né? Forma federativa. Temos no inciso 2º, né? O voto. Temos aqui o voto direto, secreto, universal e periódico, tá? É importante consignar, né, meus caros amigos e minhas caras amigas, que o voto aqui, né, muita atenção, o voto obrigatório não representa cláusula pétrea, tá bem? O que é cláusula pétrea, na verdade, é o voto direto, secreto, universal e periódico. Oportunamente, eu vou trabalhar isso com você nas aulas de direitos políticos. Beleza. Também é cláusula pétrea a própria separação dos poderes, não é mesmo? A separação das funções estatais, separação orgânica das funções do Estado. É cláusula pétrea. E também os direitos e garantias
individuais. Turma, há um importante entendimento, né? Um entendimento que tende aí a prevalecer, que não apenas os direitos individuais, né? Não apenas os individuais estão protegidos, mas todos os direitos fundamentais seriam de fato blindados pelas cláusulas pétreas. Me refiro aos sociais, me refiro aos direitos políticos, aos direitos de nacionalidade, tá? Isso é ainda controvertido, tá? Muito controvertido, mas há uma corrente bem pungente, né? Sustentando que esses direitos, na verdade, todos eles, os fundamentais, seriam cláusulas pétreas, tá? Nós temos ainda, segundo o próprio Supremo Tribunal Federal, alguns direitos, né, que são fundamentais, mas que não constam, né, no rol dos direitos individuais, que são inegavelmente cláusulas pétreas. Vale lembrar aqui, pessoal, até coloquei para vocês, ó, a anterioridade tributária, tá? Aquela garantia, né, aquela previsão de que, uma vez instituído um novo tributo ou elevada a alíquota tributária de alguma espécie tributária qualquer, esta nova alíquota ou este novo tributo só pode ser cobrado do contribuinte no exercício financeiro seguinte, justamente para proteger, né, para não surpreender o contribuinte no que tange ao pagamento de um novo tributo ou de uma nova alíquota tributária, tá? Gente, eu não estou aqui, óbvio, descendo nas profundezas do direito tributário, mesmo porque não é a proposta do nosso curso, tá bem? Joia. Da mesma forma, seria cláusula pétrea para o STF a anterioridade eleitoral. Aquela previsão, né, segundo a qual, lá do artigo 16 da Constituição, segundo a qual aquelas leis que eventualmente trazerem alteração no processo eleitoral, elas têm que observar o prazo de 1 ano de antecedência em relação às eleições. Então veja você, né? Veja você que uma lei que altera o processo eleitoral acaba sendo aprovada no mês de julho, né, do ano eleitoral. Vamos imaginar, 2020 haverá eleições, né? E no mês de julho, então, uma nova lei que altera o processo eleitoral acaba sendo aprovada. Essa lei será aplicada às eleições de 2020? Resposta: não. Porque não existe o espaço temporal de 1 ano entre as eleições e a data da aprovação dessa lei, conforme garante a anterioridade eleitoral. Certinho? E também, pessoal, seria uma cláusula pétrea, e nesse ponto eu acho que não tem de fato nenhuma discussão, né? A questão da proibição do tratamento desigual entre homens e mulheres nas relações trabalhistas. Para o Supremo, seria sim também cláusula pétrea, muito embora não esteja constando essas questões lá no rol dos direitos e garantias individuais. Tá bom? Cuidado com isso, porque revela o pensamento, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Passando aqui para o nosso próximo slide, eu quero ver com vocês as limitações do tipo implícitas, né? Limitações materiais implícitas. Vejamos juntos aqui, meus queridos amigos, aqueles temas também, né, em relação aos quais o poder constituinte derivado reformador não pode aí interferir, sobremodo quando for reduzir, né, o núcleo essencial dos direitos garantidos, né, por essas limitações que eu vou agora comentar com vocês. Entende-se, né, que nós temos várias limitações materiais implícitas, isto é, limitações, né, limitações tácitas, que não estão expressamente consignadas na Constituição. Veja você, proibição de novas revisões constitucionais. Gente, é uma limitação claríssima. Porque veja, o nosso Constituinte originário, ele previu apenas uma única revisão, que se deu em 1993. Inclusive, né, eu até mencionei mais cedo para vocês, que ela consta expressamente do artigo 3º do ADCT. Então, o originário falou, olha, em 93, né, após 5 anos, na verdade, após 5 anos da promulgação da Constituição, ocorrerá uma revisão constitucional. Pois é, pessoal, essa revisão já aconteceu. O artigo 3º do ADCT, inclusive, você tem que saber disso, é uma norma constitucional de eficácia exaurida. Ele já esgotou todos os seus efeitos jurídicos legais. Acabou. Então, parece muito claro que, de fato,
não se pode realizar novas revisões constitucionais, que são aqueles encontros voltados, destinados a realizar uma revisão geral do texto constitucional. Acabou, tá bom? E também, pessoal, olha só, também é norma material implícita, né? É uma limitação implícita, o procedimento formal do poder de reforma. Você lembra das formalidades que eu te apresentei agora? Aprovação da PEC em 2 turnos por 3/5 dos votos, lembra de tudo aquilo? Pois bem, aquilo seria uma limitação material implícita, de modo que não é possível que o poder constituinte reformador, por meio do poder de emenda, altere estas regras constitucionais estabelecidas, instituídas pelo poder constituinte originário. Viu? Não faltam limitações para o poder derivado reformador. Tá bem? Ótimo, pessoal. E aqui, para finalizar, né, bem este nosso encontro, muito produtivo por sinal, eu preciso comentar com você sobre o poder, né, sobre a teoria, na verdade, da dupla revisão, né, assim conhecida pela maior parte da doutrina e dos estudiosos do direito constitucional. Teoria da dupla revisão, que eu já afirmo, né, já antecipo para vocês. Esta teoria não prepondera, ela não prevalece, não prepondera, no direito brasileiro. Ah, Gabriel, mas eu sei que tem autores que sustentam, né, a possibilidade dessa teoria. Eu sei, tá? Entretanto, a esmagadora parte da doutrina sustenta a inadmissibilidade da teoria da dupla revisão. Gente, esta teoria, ela propõe a possibilidade de se alterar a Constituição no âmbito das cláusulas pétreas, usando-se de uma estratégia um tanto quanto oblíqua, uma estratégia tangencial, tá? Até mesmo, de certa maneira, um pouco de má fé. Sabe por quê? Olha só o que acontece. Essa teoria, ela seria implementada a partir de 2 operações que são as seguintes. Vejam, a primeira operação consistiria na seguinte providência, né? Seria revogada a limitação estabelecida pelo poder constituinte originário. Como assim? Gente, nós revogaríamos o caráter, por exemplo, de cláusula pétrea daqueles assuntos que estão no parágrafo 4º do artigo 60. Retiraríamos deles, né, digamos, o predicado de cláusulas pétreas. Esta seria a primeira operação. A segunda operação, de acordo com esta teoria da dupla revisão, seria justamente revogar aquilo, né, aquele objeto que até então se encontrava protegido pela cláusula pétrea, né, que até então era um núcleo intangível da Constituição e que não é mais. Entenderam? Então, notem que é um procedimento, pessoal, de alteração das cláusulas pétreas, é claro, com o intuito de se restringir o núcleo essencial, com o intuito, né, de aniquilar as cláusulas pétreas, mas que não tem guarida no nosso sistema jurídico positivo. Porque, com toda certeza, se esta teoria fosse admitida, ela encontraria uma forte limitação, né, uma forte contradição com a própria vontade do nosso poder constituinte do tipo originário. Então seria desrespeitar o constituinte originário acaso essa teoria fosse permitida aqui no Brasil. Então entenda, segundo ela, primeiro se tira a proteção das cláusulas pétreas, né? Retira-se o atributo de cláusula pétrea daqueles assuntos e depois você pode revogar qualquer um daqueles assuntos livremente, sem medo de ser feliz. Tá bem? Então, gente, nada de dupla revisão aqui no direito brasileiro, né? Porque, segundo a maior parte da doutrina, esta teoria não comporta admissibilidade aqui no Brasil. Gente, uma vez mais, muito obrigado, viu, a cada um de vocês pela presença, pela participação no nosso curso. Tenha certeza de que essas aulas são preparadas com muito carinho para vocês. Eu abdico de muito tempo, abdico da minha família, dos meus afazeres, do meu lazer para estar aqui. E, portanto, gente, me ajudem, né? Por gentileza, curtam esse vídeo, deixem o seu like aqui e, especialmente, se inscreva no meu canal e compartilhe este vídeo com os seus alunos.
Vamos cada vez mais chamar mais e mais pessoas para juntos aqui estudarmos o direito constitucional. Tranquilo? Prazer muito grande, mais uma vez, e nos vemos na próxima aula, né? Aula de número 8, para tratarmos dos direitos e garantias fundamentais. Tchau, tchau, pessoal. Até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.